Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início à live de hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que pela graça de Deus estamos bem e também desejando o mesmo aos nossos ouvintes, e que você possa vencer os obstáculos que temos nesse mundo e possa se sentir bem, né? Tanto na saúde, como nos seus negócios, e que seus pensamentos tenham êxito com pensamentos bons, e o nosso pedido e o nosso carinho é que os anjos do Senhor os cerquem e ajudem em vossas vidas. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas assim também a alegria pode vir pela manhã, né? Nem sempre a nossa vida se detona toda em sofrimento. De menos que, às vezes, tem pessoas que a procuram, né? Mas é quase impossível ter alguém que acredite no que eu disse agora, que alguém procura o próprio mal, né? Mas é só parar para ver, né? Nós sofremos, a Bíblia já diz, porque os nossos feitos merecem, certo? Por crer só nessa vida, parece uma mesmice, mas eu tenho que falar sempre, a pessoa acha que vivendo, fui um bom homem, fui uma boa mulher e tal, e não sei por que eu estou sofrendo. Eu sei por que você acha que está sofrendo sem merecer. É por falta de ensinadores que estivesse ensinando por revelações a palavra de Deus, certo? Ele mostra para você que você surgiu aqui e só falta falar que apareceu do nada. Você veio nascer aqui e diz que quando nascem não tem pecado. Aí você cresce e não vê que foi tão ruim assim, né? Aí pega, alguns até culpa Deus. Fala, Deus não é justo. Eu que não fiz nada, né? Estou sofrendo. Aquele que fez tudo de mal, olha que vida que ele tem. Isso teria que ter uma explicação, mas infelizmente o que temos é sedutores no termo religioso. É isso que teria que acontecer. Sermos ensinados que se sofrermos alguma coisa aqui, ou nós criamos o motivo, ou aceitamos que alguém trouxe esse motivo até nós, por falta de análise, ou trouxemos de outro local. Se não fizemos nada mal, achamos que fizemos só o bem, então tem que ter vindo de algum lugar, você não acha? E somos ingratos. Somos. Todos nós somos ingratos a Deus. Sabe por quê? Porque imagina, vamos fazer aqui uma comparação, né? Vamos dizer que foi preciso amputar uma perna por um acidente, né? Outro já nasceu faltando as duas pernas. Já veio faltando as duas pernas, né? Se fosse culparmos a Deus, o que fariam por falta de ensinamentos agora, entre esses dois fatos? Quem estaria mais prejudicado? O que ainda tem uma das pernas ou o que não tem nenhuma perna?
está sem as duas. Ou outros tipos de deficiência, né? Porque eu fiz a comparação em cima, nessa maneira. É claro que quem tem ainda uma perna deveria ainda ter uma certa gratidão, olhando para esse que não tem nenhuma e dizer para ele mesmo, ainda bem que Deus me poupou e eu tenho uma. Fazem brincadeiras aí no mundo que aprenderam a brincar com Deus, até certo ponto. Eu sempre aviso, cuidado com o barco. Ele pode virar e ele pode ser furado, viu? Nós estamos vendo aí o exemplo. Porque uma hora a paciência de Deus também deixa de existir, viu? Aí, é claro que esse que tem uma perna deveria ainda estar grato por ter uma, enquanto ele está vendo sempre alguém que não tem nenhuma. E mais, e o que você me diz dos cegos? Tem uma coisa pior do que ser um ceguinho e andar procurando a luz do mundo? Enquanto às vezes somos pobres, sofremos por alguma coisa, mas vemos. Podemos ver as estrelas, ver as coisas que Deus fez. E a Bíblia está dizendo que não é fiel no pouco, também, quer dizer, não é fiel no muito, e não sendo fiel de jeito nenhum, não merece nada também, né? Tem que ser assim. É palavras duras? É, mas é assim que é. Jesus disse que a palavra de Deus é assim. Sim, sim, não, não. Então, ela tem que ser assim. Não adianta eu abrir a minha boca, perda de tempo, anunciando que Deus vai fazer só bondade, receber desprezo de todas as maneiras, porque Deus não é palhaço, certo? E nem um idiota qualquer. Ele sonda os nossos corações, anda nas nossas veias, está em todo lugar, vê tudo que fazemos e tudo que pensamos. E agora? Olha o beco sem saída, não é? Alguém diz, porque pam, eu estou sozinho, né, e tal. Ó, você não conta para ninguém não, tá bom? Se tiver mais alguém com ele, e pam. Ele acha que tá escondido, né? A Bíblia diz assim, não há nada que esteja escondido que não há de ser revelado. Você pode pensar que alguém não está vendo, viu? Mas está tudo gravado, tudo filmado. Porque Deus, ele não é o Deus Altíssimo por qualquer coisa, não. Ele é. Ele não pensa em ser. Ele faz. Ele não arma para fazer. Certo? Por isso é que essa palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós hoje vamos falar um pouquinho acerca de Jó. Mas por causa do tempo, nem tem como eu ficar lendo os versículos aqui, outro ali, outro lá, até porque assim tem muita gente fazendo e fazendo montagens, não por amor direto a Deus, porque quem ama a Deus ama o próximo. A Bíblia diz, se você não ama quem está junto de você, o seu irmão, se você disser que ama a Deus, você está mentindo. E tem pessoas que estão fazendo essa maracutaia com a Bíblia, ele não pode falar que ele ama a Deus. Se ele está usando as próprias criaturas que estão junto dele para subir na escada, esse elemento ama a Deus, ele está terrivelmente enganado. Jó, quando lemos a história de Jó, eles usam até dizer em ditados, fulano ou eu mesmo estou sofrendo igual Jó. Eles usam falar isso por aí, né? Porque enxerga em Jó somente o que o Jó fazia de bem.
Mas ninguém faz só bem e ninguém faz só mal. Porque se passar a fazer só bem aqui na terra, não fica aqui. Porque Deus não se deixa enganar. E não vai deixar que o joio permaneça junto com o trigo. Um dia o joio vai ser cortado e lançado ao fogo. E tirará o trigo. Então ficou santo aqui se ficasse, porque não é possível ficar. Ele é tirado na hora daqui. Por qualquer tipo. A morte vai vir com a desculpa, é porque caiu do prédio, é porque alguma coisa assim. Mas eu não estou falando que tem desses que caem do prédio e é acidentado, é porque Deus levou ele, porque ele ficou bom, não. Viu? Eu estou falando que se ficar, não fica aqui. Agora tem pessoas que caem porque aquele que procura acha e o que busca encontra. Pessoas entram no veículo e é bom, é novo e começa a correr em alta velocidade e o trânsito cheio de placa avisando curva para a direita, para a esquerda, ponte sobre rio e tal. Ele nem as placas vê. Ele nem sabe que tinha placa na estrada. Ele pisou as leis de trânsito. E ele estudou as teóricas, que está explicando tudo isso para ele poder ser um condutor. Até a distância de um veículo no outro está explicando. Certo? Faixas contínuas. Não ultrapassem quando houver. Mas só ultrapasse com segurança. Ele chega e simplesmente em alta velocidade, pã, e vê um outro carro de lá e já era. Não, esse não. Esse se tivesse inferno, igual pregam por aí essa mentira, porque é só eles buscar a tradução de Israel. O que é inferno que eles encontram que não é o que eles pensam. Certo? Mas não. O que der certo para eles vão empurrando goela abaixo dos outros. Se tivesse o inferno que eles pregam, quem anda desordenadamente, Deus manda afastar dele. A Bíblia diz, afastai de quem anda desordenadamente para não te fazer errar. Em outra tradução, não te fazer pecar. Ele estaria no inferno, se tivesse. Saindo do corpo ali, porque a morte é outra farsa. Certo? Mal ensinados. Por isso que quando morre uma pessoa no linguajar deles, alguém arranca os cabelos da cabeça tudo, não vou ver nunca mais, adeus minha mãezinha para sempre e tal. É por causa dos falsos ensinadores. Que se eles estivessem ensinando, como Jesus ensinou, que a morte não existe, o que vive e crê em mim nunca, esse povo é até analfabeto. Pelo amor de Deus. Nunca provará a morte. Mas, pelo contrário, ele vai passar da morte para a vida. A transição é totalmente diferente. Para os pregadores que existem por aí, entre alguns, entendeu? Eu tenho que andar assim, né? Pisando como se estivesse pisando em espinhos, né? Meio devagar. Eles acham simplesmente, além de ter essa morte inexistente, eles ainda decretam, esse vai para o inferno, esse aqui os anjos vão receber agora mesmo. Isso não é uma palhaçada? Por que não ensina as coisas certas ou não ensina nada? Porque pelo menos nós temos certeza que temos um professor que é o Espírito Santo, que é capaz de te tirar do enroscado, certo? Aí, quando falamos de Jó, vemos que realmente era um homem justo. Você lendo o livro de Jó, você vai encontrar que ele fez até um desafio com Deus no seu sofrimento. Ele disse, Senhor, mostre para mim quando que um pobre veio em mim, que eu deixei sair de mãos vazias. Olha,
Ele era bondoso, hein? Me pese na balança e vê se encontra em mim alguma falta. Desafiando Deus. Querendo, né? Desafiar Deus. E Deus tinha falado bem dele, lá atrás, né? Diabo, tal, lá, fez aquelas voltas todas que não dá tempo, né? De eu falar. Mas Deus disse para o diabo, de onde vem Satanás? Ó, outra contradição. Será que Deus, que a Bíblia diz que está em todos os lugares, tanto na terra como no céu, precisava perguntar a Satanás, você está vindo aonde? Aonde você estava mesmo aí, andando em algumas quebradas? Você está vendo o tamanho da contradição? Tinha jeito de Deus não saber aonde Satanás tinha ido? Esse é o problema dos pregadores. Por não ter revelações de um evangelho genuíno, um evangelho puro, que só por revelações é entendido, porque se não fosse assim, ele seria um livro qualquer. Ele tem essa dificuldade para chegar, porque as coisas boas só encontramos com dificuldade, com ações. Aí, lá na Bíblia está lá escrito, né? Está escrito. Falar que está escrito, o diabo também falou para Jesus lá, quando ele estava jejuando lá. Tudo do diabo não está escrito. Porque se você se engana, pregador, o diabo sabe esse livro aqui de cor, certo? Ele sim sabe de capa a capa, como vocês dizem, e não sabe coisas nenhuma, certo? Veja bem, o furo, Deus ter que perguntar aonde Adão, onde está você, Adão? Você escondeu aonde? Eu não consigo te encontrar. Precisa Adão falar para ele, eu estou aqui escondido. Esconder de Deus? Será que você consegue? Será que isso, mesmo estando escrito aqui na Bíblia, é verdadeiro? É se for por revelações. Mas se não, fica no tá escrito. Aí fica naquilo que estão falando por aí, a Bíblia não vale nada, o papel aceita tudo. E de certa forma eles falaram certo uma coisa, só não esse não vale nada. Mas o papel aceita tudo, eles acertaram na mosca, certo? E agora dentro desse papel que aceitou tudo aqui, que eles referem, tem algo precioso, mas só para os revelados. Jesus disse assim, só virá a mim aquele a quem o Pai quiser revelar. Então tem pessoas que o Pai não vai querer revelar e ele tem os seus motivos. Aí Deus, aqui não está escrito, diz assim, você viu como que ele é fiel a mim? Escute bem o que ele falou. Ah, mas claro, né, ô Deus, peraí, né? Vai devagar aí. O senhor enche a mão do cara de bens, milionário, com muita saúde e tudo. E o senhor queria ainda que ele fosse mal para o senhor? Deixa esse miserável sem nada, vamos ver se não blasfema de ti na tua cara. E blasfemou. Ah, não, e agora você é louco mesmo. Principalmente os pregadores, vai ficar doido. Agora você ficou doido de vez. Sempre nós achamos você um maluco, mas agora não tem jeito. Aonde foi que Jó blasfemou? Simples, simples. Quando ele quis lançar desafio com Deus, me pese na balança, isso a gente faz é com humano para humano, não com Deus. Certo? Não estou falando que Jó era um qualquer, não. Jó era uma pessoa especial para Deus e que realmente fez coisas que não conseguimos fazer até hoje. Eu não estou condenando Jó. Eu estou dizendo que tem coisas que não podemos falar. Certo? A pessoa consegue uma coisa aqui na Terra e sai contando para todo mundo. Viu como sou inteligente? Ah, aí, ó, para quem? Eu nunca errei nas minhas aplicações. Deus ficou de fora.
deu liberdade, ajudou, abençoou, fez nascer, regou, fez chover em cima. E ele cresceu, deu ideias. Aí agora, Deus é só mais um. Você acha que Deus é algum babaca? Esse você que eu estou falando, pelo amor de Deus, separa aí também, tá? Eu não estou falando isso para todos, de modo geral, não. Eu estou falando para esses que eles não pensam, eles fazem Deus, no pensamento deles, é claro, né? No jeito deles, de babaca. Porque se Deus fosse um ser humano, ele já tinha posto fogo nisso aqui tudo. Pela ingratidão, pela maldade. Aí, mas então, ô maluco, mostra para mim onde é que foi que Jó pecou, porque você disse que ele não podia ter chamado Deus no desafio, né? Pois é. Então fala para mim onde é que ele pecou, vou mostrar para você. Eu não vou ler aqui, ó, porque na verdade eu já li tantas vezes o livro de Jó, que eu sei o que eu estou falando. E não é por isso, eu gostaria de ler novamente, mas não tem o tempo para explicação. Os filhos de Jó, com aquele amontoado de riquezas, chiques, não tem lugar nenhum na Bíblia que mostra que os filhos eram igual a Jó, que era um homem íntegro, justo, né? Mostra eles em gandaia, fazendo festança, churrasco e regado a bebedice. Certo? Aí você pode perguntar, mas o que tem Jó com isso? Eram os filhos dele, não era ele. Tem. Eu vou mostrar para você que tem. Porque tem pessoas que não matam o outro, mas dá a arma para o outro matar. Certo? Quem é o criminoso maior? É o que matou ou que deu a arma e até pagou para matar. Tudo foi crime, bárbaro. Mas faça uma análise você mesmo, né? Então, e Jó, quando eles acabavam aquela, me permita falar quase que uma palavra até que não devia, mas dá um encaixe dentro do linguajar humano, viu? Quando eles terminavam aquela putaria lá que eles estavam fazendo, eles vinham embora, ressaqueado, né? Tal. Às vezes até arrependido que a festa não foi boa, às vezes um falando mal do outro, que não era só os filhos, tinha os outros lá que eles convidavam e tal. Não precisava pensar nem em trabalhar porque era milionário, eles tinham servos e servas e tudo, e numa boa. E para Deus não sobrava nada daquela raça. Nada. Sabe o que Jó fazia? Vou mostrar aqui o pecado maior que ele cometeu. Ele pegava, como costume da época, um bezerro dos mais bonitos que tinha, que a Bíblia recomendava, que teria que ser animal sem defeito, e subiria em montes, lá em locais afastados, e lá oferecia em holocausto a Deus, para que Deus o perdoasse os seus filhos. Agora, vamos chegar aonde ele errou gravemente. Era mesmo que ele estar junto com os filhos, porque ele não ia lá badernar mais os filhos, mas vinha importunar a Deus para perdoar um bando de malandros daquele. Quer dizer, ele não fazia o que ele estava fazendo, mas patrocinava os erros dos filhos. E por essa porta foi que o diabo conseguiu entrar na vida de Jó. Foi por aí, certo? Quando diz que Deus, quase tipo um duelo com Satanás, então faz isso, vamos ver, eu vou provar para você. Outro furo. Deus não tem que provar nada a ninguém. Não tem que provar nada a ninguém. Outro furo? Sim. Mas por quê? Os pregadores.
que eles pregam a parte de fora, tipo assim, casca a banana, come a casca e vai amontoando as bananas. Aí depois a barriga enche de casca, aí depois tem que jogar as bananas fora. Eles estão usando o tá escrito e não estão usando o poder, o conteúdo por revelação. Que o apóstolo Paulo disse, só será entendida com divinas revelações, porque ela se torna nova a cada manhã. O versículo é o mesmo, mas vem com outro sentido espiritual. E não achando isso, e outros até proposital, né? É um meio de vida bom que conseguiram, então estão indo. Certo? Eu não estou contra você que está fazendo isso diretamente. Faça o que você quiser. O acerto é seu, né? Não sou eu que vim para julgar o mundo também, né? Agora, eu vim para julgar o mundo para passar as coisas do jeito certo. Porque se eu passar errado, eu fiz tropeçar alguém, eu vou pagar por esse elemento. Então, veja bem, por causa de pedir, matar bezerros e oferecer como holocausto, que era um grande uso na época, para que Deus se compadecesse, e oferecia a Deus. Eu vou fazer o tipo, se fosse a minha oração, no caso do sistema humano, né? Não a dele, porque eu não posso falar por ele, por Jó. Certamente ele ficava lá, assim, que geralmente eles ficavam assim, depois passaram a fazer assim. E dizia para Deus, meu Deus, o Senhor sabe que eu tenho procurado o máximo a ser fiel a Ti. E eu vim aqui agora oferecer esse holocausto porque o Senhor precisa perdoar os meus filhos daquela baderna que eles fizeram ontem. Deus, por amor a Jó, perdoava aquela renca lá. Mas isso durou um tempo, né? As portas de Jó, com esse patrocínio, e que não fazia, mas patrocinava a baderna dos filhos, abriram-se as portas, mesmo ele sendo um homem quase que puro, para que o demônio, o diabo, entrasse. E aí o diabo pegou ele e fez isso, ó. Com os poderes que ele tinha, com a santidade que ele poderia estar tentando conquistar e tudo, e amassou tudo. Que ele ficou pior do que os piores. Um homem que era segundo o coração de Deus, agora na mão do diabo, com lepras e tudo, a ponto da esposa dizer, abandona esse Deus seu, porque, pondo um pouquinho nas minhas palavras, não vale nada mesmo, tá? Você faz tudo de bem e ele está aceitando você nessa lepra, dentro de um saco de cinza, raspando com um caco de telha. Olha a situação de um homem de Deus. E compare esse homem com essa canalhada que tem por aí. E foi parar na cinza, raspando, e ouvir da mulher, abandona ele e morre. Ele não está valendo nada para você mesmo? Não é esse o sentido? Mas Deus perdeu a paciência. Veio o redemoinho. O que aconteceu aonde estava aquele flagelo, aquele bando de malditos que nem lembrava de Deus, era só canalice, matou-se todos. Aí a esperança para Jó foi diferente. Esses aí eu vou ter um acerto de conta com eles lá, Jó. Você me perturbou muito com o holocausto e tudo, para mim perdoar esses canalha. Mas como não é você que julga, não é você que dá o castigo, não é você que tira o castigo, esse planeta tem que entender que ele tem um regente, ele tem um Deus que está acima de tudo, e cuidado com ele, hein? E aí, certamente até disse para Jó, porque naquele tempo, com certos tipos de pessoas, Deus até dava o direito de ouvir a voz. Eles eu vou cuidar no dia do juízo.
Esqueça, eu já estou, se fosse eu dizia, já estou de saco cheio com esse pessoalzinho. Eu acerto com eles depois. Agora, você abriu as portas da sua casa e o diabo entrou e fez isso com você. Até em sistema de um duelo, que é o que está escrito. Eu apostei em você se eu fosse humano igual você, Jó. Eu acreditaria que ele teria dito isso e até cobrado de Jó. Você fez eu acreditar em você, Jó. Eu pensei que você vencia o diabo. Não é assim que estão pregando, que não sabia onde Adão estava escondido, não sabia... Não é assim que eles estão fazendo? Eles estão tentando diminuir um Deus que sabe tudo. Até quantos fios de cabelo tem na cabeça, eu já disse isso aqui. E disse para Jó, a mulher que mandou ele abandonar esse Deus que, em outras palavras, não valia de nada para ele, e morresse, ela estava preocupada, não é porque Deus não estava fazendo para ele, não. É porque ela estava cansada de zelar de um leproso. É isso. E você morrendo, com outras palavras, ela poderia ter dito, eu estou livre de você e quem sabe caso de novo, né? Agora você fica aí adorando um Deus que te deixa leproso e tudo mais. Ele respondeu para ela, eu queria receber desse Deus só o bem e não o mal. Ele era realmente justo. Ele falhou como as pessoas falham. Mas o que Deus fez com ele? Deu outra esposa e vários filhos, certo? E voltou para ele toda a riqueza, porque Jó reconheceu onde errou. E nós, às vezes, perecemos por não tomar decisões e ver aonde está o erro e assumir que estamos errados. Prezado amigo, ouvinte, eu peço você que deixe o like, porque enquanto eu tiver vida e for permitido que eu fale, a minha boca não vai parar até eu sair desse corpo e voltar para o lugar de onde devo ter vindo ou devo ir. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu agradeço a Deus por vocês, pedindo a Deus a bênção sobre as vossas casas, pedindo o que for de melhor para seus filhos e os bons pensamentos, e que sejam cercados de anjos, anjos da guarda, que Deus faz com as pessoas. E não tente culpar a Deus quando você errar. Não diga que foi um castigo, uma maldição de Deus, porque Ele não faz isso. Nós mesmos é que nos amaldiçoamos com os nossos atos, nossa maneira de viver. Então, eu agradeço, Senhor, pela bondade do Senhor. Tudo que tenho não é meu, nem a minha própria vida, porque a minha vida é o Senhor. O Senhor é a vida. Aonde há vida, há Deus. Eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.